Esse vídeo pode ficar longo demais, pode ser um pouco prolixo, mas eu preparei um roteiro com muito carinho e quero gastar alguns minutos aqui com vocês para falarmos sobre uma reportagem publicada no começo da manhã desta quinta-feira pelo portal UOL, assinada pelos jornalistas Rodolfo Gomes e Pedro Lopes. Eu vou colocar já a matéria na tela para nós lermos juntos e vamos passear e passar por todos os pontos dessa reportagem, mas em que pese o fato do Santos ter um clássico no domingo, em que pese ter saído aí a informação de que começou hoje a reforma do CT da base, em que pese ter saído a informação de que o Santos procura investidores para finalmente virar uma SAF, e eu reconheça que esses assuntos são relevantes. Hoje, a meu juízo, nada é mais importante do que falarmos sobre os valores do projeto Neymar de volta ao Santos. E é sobre isso que nós falaremos a partir de agora. Bem-vindos ao canal Filho de Peixe para mais um vídeo. Se inscreva, ative o sininho, rumo aos 15 mil inscritos. Não esqueça do seu like, comente, compartilhe, deixe a sua opinião. O contrato do Santos com o Neymar, o que você acha? Você renovaria o contrato? Qual o seu sentimento? Qual a sua opinião? Comente, eu estou muito ansioso para saber a sua opinião. E também peço para que você espalhe ao máximo esse vídeo para que mais amigos santistas e amigas santistas fiquem sabendo dessa informação. Tá bom? Dados todos os recados, vamos lá à reportagem. Eu já vou botar a reportagem aqui na tela, sem muito tempo a perder. Nós vamos ler juntos aqui, eu e vocês e eu. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Olha aí. Novo projeto Neymar. Jogador custa 21 milhões de reais por mês ao Santos. Reportagem de Pedro Lopes e Rodolfo Gomes, publicada hoje, quinta-feira, 15 de maio, às 5h30 da manhã. Vamos lá. Eu vou dar só mais um zoom aqui, espero que fique melhor para vocês. Ótimo. O contrato assinado entre Santos e Neymar Pai, que selou a volta de Neymar Júnior à Vila Belmiro em janeiro deste ano, garante ao jogador ao menos 21 milhões de reais por mês entre salários e direitos de imagem. O acordo, que vale por 5 meses, expira no próximo 30 de junho. Nesse período, o Santos terá pago ao menos 105 milhões de reais ao astro. O valor total do contrato equivale a 25% do orçamento previsto pelo clube para essa temporada, definido antes da chegada do Neymar. Portanto, o orçamento do Santos é de 420 milhões de reais neste ano. Apesar do alto custo, o clima no Santos é de confiança quanto à viabilidade da operação. O clube vem aumentando a receita com patrocínios e ações de marketing. O UOL teve acesso a documentos que detalham o modelo da contratação e a números que explicam a lógica santista. Sobre salários, o contrato federativo fixa em 4.140.000 o vencimento bruto de Neymar em carteira. Essa informação já era conhecida pelo público em geral. Sobre os pagamentos referentes a projetos de marketing e exploração da imagem, o Santos terá que repassar à empresa de Neymar Pai, por contrato, no mínimo 15 milhões de dólares, 85 milhões de reais. Esse valor precisa ser quitado independentemente das receitas arrecadadas até 30 de julho deste ano, portanto, um mês após o término deste contrato inicialmente firmado entre Santos e Neymar. Caso não atinja a meta, o Santos é obrigado a pagar do próprio bolso. Essa é a primeira coisa que me pega um pouco. Segundo o planejamento estratégico de marketing, a divisão de receitas fica da seguinte forma. O valor dos patrocínios na camisa vendidos após a chegada do astro ficam 75% com a empresa do Ney Pai e 25% com o Santos. No caso dos espaços anteriormente vendidos, como patrocínio Master, Neymar Pai fica com 75% do aumento do valor gerado após a chegada do atacante. A chamada mais-valia. Você recebia 10, agora recebe 20. Qual a diferença entre 20 e 10? Dá 10. 75% dessa diferença vai para o Ney Pai. Só para explicar para vocês em números de fácil absorção. O caso do patrocinador Master serve de exemplo para explicar essa divisão. E aí vamos lá. O Santos trocou a Blaze, que pagava 22 milhões e meio por ano, pela Bet7K, que vai pagar 51 milhões ao ano. Como esse acordo foi fechado após a assinatura do contrato de Neymar Júnior, 21 milhões, ou seja, 75% da diferença entre os valores pagos pelas empresas
Bet7k menos Blaze pertence à NR Sports, empresa de Neymar pai. A reportagem apurou que, com essa estratégia, o Santos ampliou suas receitas de patrocínio em 66 milhões desde a chegada do Neymar, entre acordos fechados e outros em realização. Desse salto, ou seja, dos 66 milhões que entraram só pela presença do Neymar, 49 milhões e meio seriam destinados à NR Sports, empresa de Neymar pai, cerca da metade do valor previsto em contrato, que são aqueles 85 milhões que estão lá em cima. Há outras propriedades em negociação, que incluem projetos para a produção de conteúdo envolvendo o jogador, com previsão da receita acima de 10 milhões. Em outro fronte, há fornecedores que passaram a prestar serviço por meio de permuta em troca de associarem sua imagem a Neymar em treinamentos. Entram nessa conta fornecedores de bebidas, de equipamentos de musculação e fisioterapia e da reforma do centro de treinamento. Além de marketing e patrocínios, o UOL apurou que o clube espera manter o aumento de sócio-torcedores do programa Sócio Rei, provocado pela chegada do Neymar. Até o momento, a receita adicional gerada com o Sócio Rei é em torno de 2 milhões mensais. A meta de vendas de camisa projetada para o ano já foi atingida, também turbinada pela venda do atacante. E já será lançada aquela camisa azul clara, que é um rebranding daquela camisa que ficou famosa na primeira passagem do Neymar. Há ainda outros detalhes no cenário do novo projeto Neymar. Se a meta for atingida, novas receitas de patrocínios ou aumento em receitas já existentes seguem a divisão de 75 a 25. Essa divisão, para todos os contratos assinados até 30 de junho, continua por um ano depois do fim do atual contrato de Neymar, ou seja, até 30/6/26. Detalhe importante. Em caso da rescisão antecipada, a NR Sports, empresa do pai do Neymar, continua com direito integral ao pagamento dos 85 milhões. O Santos precisa da autorização para usar a imagem de Neymar em qualquer contexto. E aí vem aqui alguns privilégios que o Neymar tem, como, por exemplo, os 3 camarotes da Vila Belmiro para 36 pessoas, 20 ingressos para jogos fora de casa, e aqui a parte que mais me pega, tá? O Santos custeia voos particulares e estadia sempre em hotéis 5 estrelas para Neymar Júnior e acompanhantes escolhidos por ele, além de passagens de classe executiva para todo o staff da NR Sports. Procurada, a diretoria do Santos informou que não comentará os contratos que possuem cláusula de confidencialidade. Já o staff do jogador afirmou em nota que o Neymar e o seu pai não se manifestarão porque os contratos possuem cláusula de confidencialidade, o que os impede de fazer qualquer consideração sobre os fatos, documentos e veracidade da informação. Em respeito à garantia sobre o sigilo da fonte jornalística, meus clientes apurarão diretamente junto ao Santos sobre o vazamento de informações sigilosas, completou a nota. Essa é a reportagem publicada hoje pelo UOL, Rodolfo Gomes e Pedro Lopes. Vamos lá. Já com 8 minutos de vídeo, peço desculpas para vocês, mas esse é um vídeo longo, mas que precisa ser detalhado. André, então vamos lá. Por que você está trazendo essa reportagem? Se o salário do Neymar de 4 milhões já era novidade, esse valor te assusta, 4 milhões? Não. Até porque 4 milhões que o Santos paga diretamente ao Neymar está compatível com tudo que os grandes astros do futebol brasileiro ganham. 4 milhões é praticamente o mesmo salário do Memphis Depay, é o mesmo salário do Gabigol no Cruzeiro, é um salário aproximado com o que ganha o Hulk no Atlético Mineiro, etc, etc e etc. Agora, 21 milhões de reais no pacote Neymar, assusta? Assusta. É um valor que eu acho que não tem, tenho certeza, não tem nenhuma proporção, nenhum precedente, nada que se compare a isso no futebol brasileiro, sobretudo quando a gente está falando do cenário envolvendo ao Santos. Mas para o que representa a imagem do Neymar, que tinha a receber cerca de 400 milhões de reais do seu contrato com o Al Hilal, tá dentro do que a gente espera para o que representa a imagem do Neymar. O jogador brasileiro mais seguido do Instagram, o jogador brasileiro mais midiático de todos os tempos. Agora, então repito, os 17 milhões de reais que o Santos paga para o Neymar pelos patrocinadores, choca, é estarrecedor? Sim, mas eu acho que está dentro do pacote. E por que eu digo isso? Vocês sabem que este aqui, o meu canal, é um canal de opinião, mas de vez em quando, como eu sou jornalista, eu busco algumas informações. E hoje de manhã eu troquei mensagem com uma fonte em que eu confio muito,
que trabalhou há um certo tempo cobrindo o dia a dia do Corinthians. E essa pessoa me disse que lá em 2009, 2010, quando o Corinthians contratou o Ronaldo, a divisão de receitas Ronaldo-Corinthians era de 80% para o Ronaldo, 20% para o Corinthians. O Santos com o Neymar está 75-25. Está dentro da margem de erro. E o Ronaldo é tão midiático quanto o Neymar. Agora, André, então não tem problema nenhum? Você está gravando esse vídeo para quê? Se nada te choca, se nada é novidade para você, por que você está falando disso? Bom, então vamos lá. Eu estou olhando aqui o meu roteiro. Onde que está o problema? Eu vou elencar aqui para vocês. Eu estou olhando aqui para o lado e a câmera está aqui. O problema é o seguinte, gente. Fazendo as contas do que o Santos já pagou, subtraindo o que tem que pagar do que já pagou, o Santos tem que quitar até 30 de julho, um mês depois do final desse primeiro contrato com o Neymar, aproximadamente 35 milhões de reais. A primeira pergunta elementar é a seguinte: vai pagar de que jeito? Por que eu estou falando isso? Para mim, eu não sou publicitário, eu não sou formado em marketing, eu não sou formado em relações públicas, eu sou jornalista, eu sou leigo nessa área. Mas por tudo que eu estou vendo o Santos fazer e deixar de fazer, para mim parece claro que o modelo estabelecido pelo Santos bateu no teto. Não tem mais de onde extrair. O Santos já vendeu todas as marcas possíveis e impossíveis na camisa. Ombro, costas, calção, patrocínio master, o espaço entre o ombro e o master, o espaço entre o logo e a barra da calça, dos espaços de uniforme de passeio, etc e tal. Já fez tudo o que tinha para fazer. O sócio rei bateu no teto e, aliás, caiu. O Santos chegou a ter um pico de 75 mil sócios e agora está próximo dos 70 mil. Por quê? A fase do time é uma draga, é horrível, é péssima. E o próprio Neymar, que é um holofote, não tem jogado. Então, da onde vai tirar dinheiro? Essa é a primeira pergunta. O modelo, para mim, parece que esgotou. Não está saturado. E mais, não se esqueçam, senhoras e senhores, que o Santos tem quase 3 transfer bans para resolver. 15 milhões do João Basso, 15 milhões do Jean Lucas, 15 milhões do Pedro Caixinha. O do Pedro Caixinha é o que vai estourar mais longe. Deve demorar quase um ano para o Santos ser obrigado a pagar. Mas o do João Basso, até meados de junho, vai ter que pagar. O do Jean Lucas não deve demorar. Então, por mais que o Santos encontre alguma alternativa mirabolante para conseguir essa grana para quitar o que precisa quitar, o Santos tem que conseguir grana também para quitar o João Basso, o Jean Lucas, o Caixinha. Porque se tomar transfer ban, gente, acabou. A gente sabe da necessidade do Santos para reforçar o elenco no meio do ano. Então, essa é a outra questão. E mais, me parece que a direção do Santos não foi competente o suficiente para arrecadar esse recurso. Ou superestimou a capacidade do clube, ou foi bonzinho demais na negociação. Do que você está falando, André? O Santos trocou a Blaze pela 7K, dobrou, mais do que dobrou, o valor que recebe por ano e alcançou o maior patrocinador master da sua história. Só que o que ninguém te conta, meu amigo e minha amiga, e eu faço questão de te dizer, é que todos os clubes, quase sem exceção, estão firmando os seus maiores contratos da história. Por quê? Nós vivemos a época da bolha de investimento das bets. Você sabia que a empresa Alphabet fechou com o Internacional e o Grêmio, a dupla do Rio Grande do Sul, um contrato que paga a estes dois clubes 50 milhões de reais por ano? São os maiores contratos master da história da dupla Grenal. Só que é o mesmo valor que o Santos recebe da Bet7K, mas nem o Inter e nem o Grêmio têm o Neymar. Nem o Inter e nem o Grêmio possuem um jogador do calibre midiático do Neymar. Então o Santos se vangloria de ter feito o maior contrato master da sua história, mas o Santos está igual à dupla Grenal. O Santos recebe a metade do que o Palmeiras recebe da Sporting Bet, que é um contrato de aproximadamente 100 milhões de reais por ano. Então o Santos não foi competente para arrecadar essa grana. Ou superestimou demais. Terceiro lugar. Isso se torna uma bomba porque o Neymar não tem jogado. O Ronaldo Fenômeno, no ano de 2009, jogou 38 partidas com a camisa do Corinthians.
fez, salvo engano, 24 gols, 22 gols. O Neymar, até o presente momento, só jogou 9. Só jogou 9. E o seu contrato está para acabar. E por fim, percebam, eu, André, continuo achando, apesar dos números terem me causado calafrio, que o Neymar se paga. As receitas aumentaram em 66 milhões só pela presença do Neymar. Nós acabamos de ler isso. O Neymar se paga. Mas qual é o problema? O resto do elenco do Santos é muito caro e é podre. É péssimo. A folha salarial do Santos gira em torno de 20, 25 milhões de reais. 4 desses 25 são do Neymar. Então perceba que tem outros 20 milhões aproximadamente que são gastos com Furt, com Tiquinho, com Tassiano, com Pituca, com Gil, com Léo Godoy, com tantos outros jogadores. E onde o Santos está? 19ª colocação. Vice-lanterna. Afundado e à espera de um milagre para não cair. Discutir o Neymar custar 20 milhões, a gente pode discutir. Mas esse elenco cheio de cabeça de bagre custa também 20 milhões. E está entregando o quê? Não entrega nem perto de 20 milhões. Então esses são os agravantes. Uma receita superestimada, a incompetência da direção em trazer mais recursos, de se contentar com os mesmos valores que estão sendo pagos a times que não têm o Neymar, um resto do elenco cheio de pereba, essa responsabilidade de quitar tudo do próprio bolso se não bater a meta de arrecadação, uma gestão péssima do Santos e por fim, é importante que seja dito, estou vendo aqui que estamos com quase 17 minutos de vídeo. Me desculpe, mas temos um roteiro aqui a cumprir. Muita gente nesse momento pode estar se dizendo, André, mas essa matéria não trouxe tantas novidades assim, é mais uma matéria para tumultuar, será que esse rapaz, o Rodolfo Gomes, não é pau mandado de algum opositor do Marcelo Teixeira? Gente, se ele é, eu não sei, não me interessa, acho que isso não vem ao caso. Ele é jornalista e trouxe uma matéria que, sinceramente, é de interesse público. Ou para você que está assistindo esse vídeo, não interessava saber que o Santos, nessa pindaíba danada, devendo até as calças e as cuecas, tendo que pagar transferban para evitar transferban, não te interessa saber que o Neymar custa mais de 20 milhões de reais por mês? Isso se chama transparência, isso se chama interesse público. E isso é ainda mais de interesse público quando a gente vê que o Santos é uma várzea. O Santos não é transparente com o seu torcedor. Não é. Até hoje a gente não sabe se o Santos de fato pagou um escárnio, que são 32 milhões de reais no Tassiano. O presidente do Santos soltou uma notinha no seu Instagram dizendo que quando vazou o contrato do William Bigode, não era aquele valor que ele ia receber, mas nunca mostrou quanto era. Então ficou dito pelo não dito. Então, num time que não há transparência, cabe a nós, jornalistas, divulgarmos a verdade, a informação. E eu quero deixar claro que eu não conheço o Rodolfo Gomes, eu nunca o vi, eu nunca dei nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para ele. Não conheço o Pedro Lopes, não tenho interesse nenhum por trás disso. Nenhum, mas eu defendo a minha classe. Eu sou jornalista, eu defendo a minha classe. É uma informação de interesse público, sim, e que eu acho que o torcedor do Santos precisava saber. Para terminar, 20 minutos de vídeo. André, desse jeito, você renovaria com o Neymar? Continuo achando que sim. Digo e repito, os valores assustam, os valores são muito grandes, sobretudo para a realidade financeira do Santos, mas o Neymar em si se paga. Os outros guerreirinhos da Vila Belmiro precisam corresponder aos 20 milhões que eles custam. Mas para renovar com o Neymar, ele precisa jogar. 21 milhões de reais para quem está dentro de campo, fazendo gol, dando assistência, fazendo o Santos avançar na Copa do Brasil, ganhar no Campeonato Brasileiro, a gente tolera. 20 milhões para o Neymar ficar no departamento médico é dose. Eu renovaria. Quero saber se você renovaria também. Diga o que você pensa dessa reportagem, diga o que você pensa dos meus argumentos, diga o que você pensa sobre qualquer coisa. Apenas comente. Like, se inscreva e ative o sininho rumo aos 15 mil inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos no próximo vídeo.
Um abraço a todos e até a próxima.